Fala galerinha do Canidolândia, estamos de volta hoje para debater sobre o atraso do Brasil. Por que o Brasil é tão atrasado, a origem do atraso brasileiro. Vamos debater um pouquinho disso, mas antes, já que você está aqui, não sei se você está aqui é novo, se inscreve no canal, tá? Faz aí as honras de se inscrever para a gente poder entrar nesse debate. E o debate é livre, pode comentar aí o que você achar, tanto do vídeo como das informações. Vamos debater, que esse é o objetivo do canal, abrir debate, tá? Não sou contrário a nenhum debate, sou aberto a todo mundo poder comentar, eu respondo na medida do possível, então vamos conversar um pouquinho. Bom, para a gente entender um pouquinho da origem do subdesenvolvimento ou do atraso do Brasil, talvez a gente caísse, se a gente começasse a falar nos clichês, né? Clichês em que sentido? São respostas, lógico, verdadeiras, respostas que vão lhe responder, vão te satisfazer na sua indagação, na sua dúvida, mas que não dão origem exatamente. São motivos, mas não bem a origem. Bom, a gente poderia cair na questão de falta de investimento em educação, claro. E aí talvez aquele que mais se aproxima da origem, mas não é aí a origem. Falta de investimento em ciência, em tecnologia, desenvolvimento de tecnologia, óbvio. Óbvio que isso é um dos fatores, e um dos fatores bem importantes para o atraso do Brasil. Mas ainda não é essa a origem. Você podia falar também da grande questão de burocracia que o Brasil tem, um país muito burocrata, que impede o desenvolvimento de empresas nacionais, as microempresas ficam sufocadas. É verdade, claro, mas também não é essa. Não é essa a origem. Tem centenas e centenas de razões, a maioria delas verdadeiras, mas que não são a origem. Ah, Canedo, poxa, caramba, você falou 3 coisas importantes, poderia ter falado mais. Sim, mas não é a origem. A origem vem do passado. A origem é muito mais cultural e perpassa, e é a culpa dessas 3 origens que a gente comentou. Sim, a culpa é da nossa elite. Sim, a elite brasileira. Ah, vem um vídeo de esquerda. Calma, não. Escuta. Não é um vídeo de esquerda, não é um vídeo socialista, nem comunista, muito menos um vídeo capitalista. É um vídeo até defendendo um pouco o capitalismo. Porque se você comparar, eu estou falando da elite brasileira. Porque a elite estadunidense ou americana não é assim. A elite inglesa não é assim. E isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Os Estados Unidos e a Inglaterra são países desenvolvidos muito por causa do seu pensamento liberal de elite. Pensamento liberal que nós não temos no Brasil, que a nossa elite não pensa assim. A elite brasileira, ela é uma elite totalmente arcaica, que ainda permanece nos grandes pensamentos do passado, naquelas ideologias ainda escravocratas. Sim, esse é o motivo do nosso país ser tão atrasado. Uma elite que ainda tem uma cabeça nos séculos anteriores. Por que eu estou falando isso? Por que eu vim falar disso agora? Eu vou botar aqui no link, né, 2 reportagens, 2 ou 3 links aqui, de 2 assuntos, né, que foram notícias nesses últimos dias. A semana passada, essa semana que passou, você teve essas notícias bem fortes. A primeira, né, que a desigualdade no Brasil aumentou a um ponto de você ficar pensando, como assim? Chegou um estudo, constatou que os somente 6 brasileiros mais ricos, eles possuem a renda, eles possuem o dinheiro da metade da população
brasileiro mais pobre. Dos 50% dos mais de 100 milhões de brasileiros mais pobres. Isso é a grande disparidade social que o Brasil tem. O Brasil tem uma disparidade gigantesca. E aí você pergunta, como esses caras ficaram ricos? E aí vem a outra notícia, que eu já vou colocar para a gente ir analisando. O Brasil, literalmente, no ano passado, dados também dessa mesma pesquisa, cresceu o número de milionários em quase 11%, 10,7% para ser mais preciso. 11%. Saiu de 149 mil milionários, e quando eu falo aí milionários, eu estou falando pessoas acima de 1 milhão de dólares, não de reais, de dólares. Esse é um registro mundial. Saiu de 149 mil para 164 mil. Aumentou 15 mil milionários. Em um ano somente, aumentamos em 15 mil milionários. Bom, até aí, aumentar o milionário, lá vem Canedo, seu esquerdopata. Não, cara, ouve. Eu não estou falando, não estou recriminando o aumento de milionários. O aumento é normal, o mundo inteiro teve aumento de milionários. A média mundial foi de 7,5. E aí que mora a grande questão. Por que o Brasil cresceu tanto no mundo? Dentre todos os pesquisados, fomos o 6º país que mais cresceu a quantidade de milionários. E aí você vai perguntar, mas justamente no ano que o Brasil entrou na maior crise da sua história? Sim, que nós tivemos uma queda de PIB de 3,6%, sem recessão. Mas como assim? Como que pode? Me explica isso. Numa época de tanta crise, os milionários terem aumentado. Vamos analisar isso? Bom, primeiro porque a maioria desses milionários, eles ganharam dinheiro na Bolsa de Valores. Bolsa de Valores, que significa ganhar dinheiro com especulação e não com produção. Significa também que esses milionários simplesmente cresceram especulando numa época que foi do impeachment, especulação, juros. Então esse grupo, ele cresce independente do crescimento do país. Ele explora justamente a criação de juros, a criação de toda essa questão bancária, que não importa se o país cresce ou não. Pelo contrário, eles ganham com a derrocada do Brasil. E essa elite, não estou ocupando esses milionários que cresceram, mas essa elite, ela vem com toda essa ideia de ódio ao pobre. Só para você ter uma ideia, eu perdi um amigo nas últimas... perdi um amigo no sentido de literalmente cortei laços com ele, porque vem crescendo nessa elite, e quando eu boto elite aí, são ricos e classe média alta e até milionários. A ideia que você já deve ter ouvido falar muito, né, do pobre, o pobre ser vagabundo, do pobre não querer trabalhar, do brasileiro, mais do que o pobre, do brasileiro não querer trabalhar. Essa ideia que vem de um atraso da época da escravidão, porque era essa ideia que se falava do escravo, que não queria trabalhar, que era vagabundo, que era malandro. E essa ideia forma a cultura e a cabeça do brasileiro. Muito brasileiro pensa isso, da malandragem, da corrupção. Bem, a corrupção. A corrupção não é bem o nosso motivo de atraso, porque corrupção no mundo inteiro, tá? Inclusive, estamos no nível mediano de corrupção. Tudo bem, entre os desenvolvidos, lógico, nossa corrupção é muito maior, mas isso também se deve à questão da falta de desenvolvimento.
porque até os Estados Unidos tem corrupção. E lá, muita corrupção que nós consideramos corrupção aqui no Brasil, lá não é corrupção, é legalizado, né? Veja o filme Obrigado por Fumar, o lobby que se cria comprando, literalmente, comprando, financiando campanhas, comprando voto de deputados, senadores, de forma, entre aspas, legal. Nos Estados Unidos eles são tão bons na corrupção que eles legalizaram a corrupção. Os lobbies lá são legais. Existe profissão lobista legalizado nos Estados Unidos. Então, no Brasil, não é só no Brasil que tem corrupção. Mas e a origem? Por que nossa elite é assim? E isso vem de muito, muito tempo, da época da escravidão, da ideia de que o negro, do que o povo, do que a ralé é um grupo separado, é um grupo que ele não merece a mesma coisa que a elite. Você tem uma separação, só que essa separação hoje ela não é racial, como na época, mas ela é sim social. E você vê o ódio ao nordestino, aquela coisa do ódio ao pobre quando ele começa a entrar na área que seria do rico. E isso explica também porque esse grupo ele odiou tanto o governo anterior. Perceba, tudo que foi feito para derrubar a presidente Dilma, não estou dizendo que foi um golpe, nem cheguei perto disso, mas tudo que foi feito, mesmo que tenha sido legal, a gente sabe que existia corrupção dentro do PT, o governo era corrupto, beleza. Só que, vamos comparar, o governo Temer atual, ele é menos corrupto que o governo da Dilma? Não, né? Pelo contrário, aparentemente, muito mais corrupto, envolvendo o próprio presidente, envolto com dinheiro, provado que assessor do presidente ficou com mala de dinheiro, foi filmado pegando mala de dinheiro, muito mais provado. E cadê o povo? Cadê o pessoal da blusa amarela, da CBF, na rua, batendo panela contra o governo? Não se vê. A desculpa que era contra a corrupção, ela não pega mais. Era contra o que então? Era contra a corrupção? Não. Era contra um governo que era corrupto, com certeza. Mas era um governo que era popular, era um governo que tendia a fazer benesses para o povo, subiu, investiu, fez a classe D subir, os pobres subirem um pouquinho de renda e, olha só, começou a ter pobre invadindo a área de rico. Vamos lembrar de alguns casos aqui? Por que essa elite ela odeia esse pobre? Essa elite odeia, como odiava também os negros. Ela tem repugnância desses pobres e dos negros. Aquela famosa frase do Chico Anísio, o pobre tem que morrer. Né? Por que isso? Ela compara essa população aos negros escravos e sentem nelas uma classe menor. Uma questão de racismo, de ser classificado como outra raça. E aí nós vamos voltar, eu vou dar exemplos ainda, calma. E aí nós vamos pensar aonde atinge isso. Vamos lembrar dos exemplos para provar que eu estou falando certo. Lembra do caso da advogada, da empresária que tirou foto de um cara de chinelo, de bermuda, no aeroporto, e ela falou, isso que dá dinheiro para esse povo invade o nosso lugar.
Só que acabou se dando mal, que o cara era um advogado, estava ali cansado de viagem, estava só com bermuda e chinelo, por uma questão de conforto, cada viagem de avião. Lembra disso? Pois bem, não foi o único caso, né, da pessoa repugnar os pobres entrando na área da elite. Lembra do caso dos rolezinhos nos shopping centers, onde a população pobre entrava no shopping center e eram excluídos? Ah, mas era muita gente, atrapalhava. E quando tem, como você... Eu vou tentar botar o link aqui, ó, do Felipe Neto indo para os shoppings, simplesmente tomando, não sei se foi no YouTube ou no Instagram, não sei onde foi que eu vi, que o shopping todo tomado, tem no YouTube, tem um vídeo dele que ele fala isso, eu vou botar ele aqui. O shopping todo tomado de gente, pinhado de gente para pegar autógrafo dele, do livro dele lá, do revista, livrão, sei lá o nome daquele troço. E cadê? Ninguém reclamou? Ninguém reclamou? Mais de 5.000 pessoas, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, gritando, tomando shopping, tomando... Cadê? Ninguém reclamou. Ah, mas quando era o pobre fazendo rolezinho, balbúrdia, não, pode, fecha a porta, fecha tudo. Vamos lembrar de mais outro caso? Vamos. Lembra do caso do shopping, esqueci o nome do shopping agora, aqui na Barra, no Rio de Janeiro. É um shopping do lado do Barra Shopping, pertencente ao grupo do Barra Shopping, se não me engano, mas é um shopping mais elitizado, que tem até o Teatro Bradesco. Sim, já fui algumas vezes nesse shopping, mas sim por causa do teatro, nunca por causa do shopping, que só tem marca da Elite, Dolce & Gabbana, Chanel, tem algumas lojas assim que vendem só essas papagaiadas da Elite, né? E simplesmente teve uma loja, que agora não vou lembrar qual é, ela anunciou que ia abrir dentro da loja um setor popular para vender roupa de preço a nível mais populares. E simplesmente viralizou um vídeo de uma mulher, vou ver se eu acho esse vídeo, se eu achar eu vou colocar aqui também, dela simplesmente reclamando porque essa empresa ia chamar esse povinho pro shopping. Então a loucura, o ódio, o nojo dessa população a esses pobres. E aí que está a grande diferença. Por que mas falar, por que esse povo, então, ele faz isso contra o PT, né, a presidente Dilma, mas não faz contra o Temer? Porque eles acharam a desculpa ideal. Eles se acharam, tipo assim, a mídia deu a eles a desculpa ideal. Eu não gosto desse grupo, porque esse grupo dá chance a essa parte. Não estou dizendo nem que seja racional, apesar que alguns podem até ser. Mas esse sentimento de não gostar desse grupo é forte. E quando eu tenho oportunidade, eu posso ir para as ruas para tirar esse grupo do poder. Por quê? Porque ele promove o pobre, a ascensão do pobre na sociedade. Enquanto o outro não. O outro conserva a sociedade como está, nessa desigualdade que os números agora apontam. E pior, se ainda fosse só por isso, eles justificaram, tiraram do poder. Eles não têm interesse, não tem ninguém reclamando, porque é o grupo que eles querem no poder, e esse grupo se perpetua, ferindo gravemente investimentos que poderiam adiantar o nosso país. Mas eles não querem, eles querem manter
o lucro só para eles, bem escravista, né? Eles não querem incentivar o crescimento das classes baixas, o que seria bom para eles. Só que eles preferem, e é uma coisa do brasileiro, dessa elite brasileira, eles querem lucrar muito vendendo pouco. Jogam a culpa nos impostos, a gente sabe que não é imposto. Porque é aí que está outra coisa que o Brasil é muito atrasado. Muito. Na questão dos impostos. Por quê? O imposto, ele é pago por quem? Ele é pago principalmente pelo pobre e pela classe média. A classe média que virou tropa de choque da elite. Mas essa classe média não se consegue perceber que ela é uma das grandes prejudicadas. Porque quem paga imposto no país é a classe pobre e a classe média. Os ricos não pagam. Aliás, os ricos cooptam. Eles controlam o governo justamente para não pagar imposto. Porque vai ver as grandes empresas. As grandes empresas devem, vai ver a lista dos grandes devedores dos impostos do INSS, do trabalhista, etc. Essas empresas devem milhões. Aí o que acontece? São perdoados pelo governo. Notoriamente, volta e meia, perdoados pelo governo. Ou pior, além de ser perdoadas, essas empresas devem e ganham incentivos fiscais. Olha de onde veio toda sujeira e corrupção no estado do Rio de Janeiro. Olha os milhões de incentivo fiscal, aliás, bilhões, que foram dados no Rio de Janeiro. Vai dar uma olhada na lista. E aí você vê por que o governo do estado do Rio de Janeiro é isso tudo. Alguém tem dúvida que o PMDB, ele aparenta, com esse histórico do Rio de Janeiro, com esse troço de Brasília, ser mais corrupto até do que o PT? Alguém tem dúvida disso? Vai na lista de políticos condenados, vai ver por partido, vai ver quem está em primeiro colocado. Não é o PT, é o PMDB, com mais de 69 políticos, 69 se não me engano, políticos condenados na lei da ficha suja, que não podem se reeleger, não podem nem se candidatar. E aí você vai nessa lista, você não vê nenhum desses partidos que estão em primeiro colocados, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, ninguém reclama deles. Então, tudo bem, a gente sabe que o PT está lá na lista, lógico, está em nono, mas está lá. Está lá na lista, lógico que está, porque a gente sabe que ele é corrupto. Mas por que ninguém reclama dos 8 primeiros? Me explica isso. Porque os 8 primeiros não colocam o pobre. E aí você entende, eu não estou defendendo o PT não, pensa bem, é uma questão de visão, é visão diferente. Você entende por isso, porque o Lula, saiu essa notícia hoje, aumentou sua vantagem na pesquisa para presidente da República. A gente sabe, o povo sabe que ele é corrupto. O povo sabe. Ninguém tem dúvida disso. O povo sabe. E eu quero frisar bem, o povo sabe que o PT foi corrupto. Ninguém tem dúvida disso. Mas e aí? É melhor um corrupto? Se é para botar corrupto no poder, eu vou botar o corrupto que me fez ganhar também dinheiro, né? É isso que o povo pensa. Por isso, o Lula está tanto na frente. Bom, quem chegou nessa parte desse vídeo, o vídeo já está muito longo, eu queria até falar o nome da lista dos 6 primeiros colocados. Vou falar, dane-se que o vídeo está longo. Os nossos 6 primeiros colocados, aqueles que têm mais renda do que toda, deixa eu pegar a listinha aqui que eu deixei, que mais da metade da população brasileira, então, entre eles, vou botar na ordem de trás para frente. Em quinto, em sexto, Hermílio Pereira de Moraes, da família do grupo Votorantins. Um grande conglomerado lá da região da área de petróleo não,
cimento, mineração, etc. Eduardo Saverin, Facebook. Sabe quem é ele, não? É aquele cara que aparece no filme da criação do Facebook, no rede social. Não sabia não? Aquele que ganhou, ele criou o Facebook com o Zuckerberg, aí ele foi passado a perna, depois ele conseguiu na justiça. Então, o Hermílio da Votorantim, esqueci de falar, ele tem 3,1 bilhões de dólares. O Eduardo tem 9,5 bilhões. Em quarto colocado, Carlos Sicupira. Carlos Alberto Sicupira, da Ambev. Sim, da Ambev. Ele tem 13,1 bilhões. Ele é o presidente da loja americana também. Em terceiro, Marcel Hermann, também da Ambev, com 14,3 bilhões. Em segundo, Joseph Safra, sim, do Banco Safra. Banco que é mais ligado à agricultura brasileira, né? Em muita especulação, ações, também um monte de coisa lá, principalmente em São Paulo. Ele tem 22,4 bilhões. Simplesmente, olha, e esse dado é importante, ele é o banqueiro mais rico do mundo. Como que o banqueiro mais rico do mundo é brasileiro? Esses bancos, né, ganham tantas vantagens que ele consegue ser o banqueiro mais rico do mundo. E quem dá essas vantagens? Ok. E primeiro colocado com 30 bilhões é senhor Jorge Paulo Lemann, o dono da Ambev, o principal acionista. Já vimos que a Ambev é a nossa primeira multinacional mesmo, internacional, atuando em vários lugares do mundo, dono agora da Budweiser, da Stella Artois, da Antártica, da Burger King, então atuando em todos os lugares do mundo mesmo. Nosso cara mais rico do mundo. Isso explica muita coisa, né? E isso explica também porque ele também é um dos maiores investidores particulares em educação, reproduzindo um tipo de educação que não é bem a que eu defendo, porque ele, junto com vários grupos, defende, sim, a privatização da educação. Isso é um outro debate para outro dia. O vídeo está longo, o grupinho é bom. Eu acho que a gente chegou bem perto de saber entender a origem do atraso brasileiro. E para quem chegou até aqui, um abraço, curta aí, divulga e até a próxima.